Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos tenham um dia abençoado e de antemão já agradeço a audiência de todos. E já vai deixando seu like, pois ele é muito importante para nós. E dessa forma o YouTube distribui para mais pessoas, assim como você, para ficarem bem informadas. Peço a você que ainda não se inscreveu, clique em se inscreva. E já ativa o sininho de notificações, tá certo? Agora, vamos às últimas notícias do momento. Estamos aqui com um requerimento que pede informações sobre valores inscritos na dívida da União, relativas a créditos concedidos no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural e os relativos a dívidas tributárias, indicando o nome do beneficiário, valor inscrito, natureza, finalidade original, quando a origem foi financiamento agrícola agrário, posição atual, valor pago, inadimplência, renegociação. O requerimento tem o intuito de averiguar a destinação e a real utilização dos recursos públicos destinados ao agronegócio brasileiro. Agora, o que a gente não entende desse requerimento, e é o motivo pelo qual a gente quer a rejeição da aprovação desse requerimento, é porque o objeto dessa CPI não é investigar o agronegócio. Qual a finalidade de a gente trazer uma lista de empresas do agro se elas não estão sendo investigadas? Isso vai comportar, presidente, isso aqui tem uma vedação, inclusive, jurisprudencial, porque vai exigir análise de dados sigilosos de empresa. Recomendo a desaprovação. Deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Rejeitado. Que requisita informações, Ministério da Agricultura, requer cópia, capa a capa, que tiveram como objeto a liberação de recursos públicos para a realização de eventos nacionais e internacionais do agronegócio. Da necessidade da gente debater o próprio modelo da agricultura, a questão fundiária, a questão do financiamento, dos subsídios. Gente, se a esquerda quer uma CPI do agronegócio, então que vá fazer um requerimento para instalar a CPI do agronegócio, colham assinaturas, porque aqui, gente, vamos só esclarecer ser didático. CPI do MST, não é a CPI do agronegócio. O agronegócio não tem que ter medo de nada, não. Não é lindo, maravilhoso? Não precisa ter medo. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Tudo que tiver que ser mostrado, vai. A gente espera que tenha muito compromisso, muita democracia, muito respeito. Estão tentando transformar a CPI de um crime organizado, de uma facção criminosa, de um grupo terrorista, na CPI do agro. Então, mais uma vez, eu sugiro que eles coletem as assinaturas necessárias para criarem a CPI do agro. É que eles estão tentando criminalizar justamente a força motriz da nossa economia, o maior gerador de empregos do nosso país, aquele que colocou comida na mesa de todos os senhores hoje ao meio-dia. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Rejeitado. Eu estou muito preocupado, porque eu estava achando que essa comissão pudesse fazer de fato todo um processo de investigação com muita transparência, e isso me deixa preocupado, esses dois requerimentos já que a maioria aqui reprovaram. Tanto o nosso relator, deputado Salles, quanto o nosso presidente Tenente Coronel Zuc, assim também o deputado Kim Paim, ou Kim Paim não, Kim Kataguiri, errei o Kim Kataguiri. Presidente, primeiro quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje meu cardápio que eu alimentei, foi arroz, e o agro não produz arroz. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Foi alface, tantinho assim, foi alface. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Ó, presidente. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Mas não vale o arroz vermelho, tem trabalho escravo. Quem produz arroz é o agro. No Rio, lá teve trabalho escravo do arroz, do fazendeiro. Quem produz arroz é o agro. Arroz vermelho. De lá pra cá, desde que o homem saiu do paraíso, tudo que é produzido de alimento no Brasil vem do agro. Eu acho muito difícil o colega tá comendo algum arroz aí produzido em laboratório. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Rejeitado. Se chegaram a calcular o valor que isso vai custar para os cofres públicos, esse passeio por 5, 6 estados, né? Dependendo da região do país, 5, 10 mil reais. Vamos encaminhar. Vocês têm alguma estimativa do quanto essa brincadeira vai custar para os cofres públicos? Tá certo, obrigada. Presidente, Em votação. a senhora está tratando a CPI como brincadeira. Só um minutinho. O que não é brincadeira é a roubalheira que esse povo fez. Ok, vamos votar. É só para deixar claro, presidente. 200 mil reais presidente. é razoável de gastar porque vocês a deputada querem, né? Sâmia falou esse passeio. Ninguém tá aqui para passear na CPI.
CPI. Se ela tá aqui para passear, é uma circunstância dela. Nós estamos aqui para trabalhar. Não, mas então e vocês para estão achando que investigar. dinheiro público Agora nasce em árvore, Agora né, o custo gente? para ir o presidente do MST para 40 China, pessoas, ninguém 48 avalia horas de aqui. antecedência, Os emitir custos, passagem. eles são- Pessoal, vamos lá. O maior produtor de arroz do Rio Grande do Brasil é o estado do Rio Grande do Sul. Eu entendo que os assentamentos, e defendo que eles produzam, porque se eles são assentados, eles são obrigados a produzir e não a arrendar suas terras, como muitas vezes acontecem, e entendo que eles devem produzir, que bom que produzem. Agora, o arroz produzido pelo MST, ele não dá um dia de consumo dos brasileiros. Quem garante o consumo do Brasil, do arroz, são os produtores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então vir aqui criticar produtores que põem a comida no prato de todos os brasileiros, dizer que o agro não produz arroz é uma mentira. E a pequena e baixa produção do MST deixaria o Brasil com fome. Se o Padre João comeu arroz hoje, o resto do ano não pode mais comer arroz, se ele for comer só o arroz do MST. Eu acho que o pessoal da esquerda comunista caviar, que hoje se faz presente aqui, está querendo implantar nessa CPI um total desvio de objetivo. Primeiro, tentando fazer do agro o criminoso e dos bandidos os mocinhos. Que MST planta alguma coisa. Que MST é produtor. Porra nenhuma! Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Não plantam nada! Presidente, uma questão de ordem. Tire-o dos anais. Não é prudente para a imagem da Câmara Federal. Eu quero dizer ao colega que procure no dicionário a palavra porra e me diga se é alguma coisa depreciativa. Porque que eu saiba é uma interjeição que causa espanto. Se ele me provar o contrário, aí o senhor pode tirar dos anais de quem quiser. E aqui nessa comissão não quiseram aprovar o requerimento para discutir armamento, CACs. Os produtores rurais é que têm acesso às armas, de fato. Armas legais. Os membros dos sem terra não podem possuir arma legal porque não preenche pré-requisitos que a lei impõe. Residência fixa. Essa é a resposta. Presidente, eu ia falar a questão do arroz. O maior produtor não é do Brasil, não. Da América Latina. É o MST. Porra nenhuma! Produtor de arroz orgânico. Quando algum deputado aqui em questão se diz parte ou membro do Movimento Sem Terra, ele é parte investigada da CPI. Ele não pode ser membro da comissão se ele for investigado pela comissão. Então eu peço que Deputada Bílio, obrigado. Com a palavra, deputado Marcon, com 3 minutos. Não é uma opinião. Senhor presidente, senhores deputados, deputada. Você quer me investigar? Eu achei. Vai investigar o quê, rapaz? Eu achei que o corte da palavra era o tempo da ditadura. Eu sou do MST. Vem investigar, rapaz. Eu achei que eu estava sendo eleito. Abra o teu sigilo, o nosso tá aberto. Você tem medo de quê, rapaz? Nós somos membros. Com a palavra, deputado Marcon. Senhor, vai me dar licença para eu falar? Porra nenhuma! Tem deputado que está sendo ainda investigado por grilagem de terras. E aí é importante dizer, isso é invasão. Porque isso é apropriação de uma terra indevidamente, que não é o que faz o movimento social. O deputado falou até da minha vida conjugal. Não sei qual o interesse que ele tem nisso, mas estou bem com isso, bem tranquila. Não quero saber desse homem. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Cara, eu sou um merda, meu irmão. Eu queria pedir, já que hoje fazem 6 anos do massacre de Pau d'Arco, 1 minuto de silêncio em memória, todas as vítimas do campo, em especial as vítimas de Pau d'Arco. Fazer um questionamento? Não vai porque foi conceder solicitado. 1 minuto de silêncio, foram 10 pessoas assassinadas. Não vai conceder um minuto de silêncio. Há relatos. Só um minutinho. O senhor vai contestar? Há relatos pela questão do minuto de para pessoas que foram assassinadas. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Para ver se realmente tem que dar 1 minuto de silêncio. Presidente, eu pedi 1 minuto de silêncio em memória a vítimas. Eu discordo do minuto de silêncio. Eu já estou aqui de ponto do contra. campo assassinados. Contra 1 minuto de silêncio. O Parlamento brasileiro vai Se negar. der 1 minuto de silêncio, eu vou ficar falando no minuto de silêncio. Em memória, a gente vai passar essa vergonha silêncio, da democracia brasileira. Só um minutinho, deixa o deputado delegado, pode falar, delegado. Bem, eu moro no estado do Pará, não moro no Rio. Eu convivo, inclusive, como policial durante 30 anos como fui, e o que aconteceu em Pau d'Arco... Nós sabemos bem. Eu já estava como parlamentar. O senhor conhece bem o que aconteceu em Pau d'Arco, deputado? O senhor sabe exatamente o que aconteceu. 1 minuto, deputado. Pau d'Arco simplesmente
era uma área de uma fazenda onde uma outra pessoa queria comprar a terra do fazendeiro e o fazendeiro não queria. Era uma terra dividida, inclusive, entre dois fazendeiros. O que acontece é que um grupo simplesmente pago e financiado por invadir a terra do cidadão para poder jogar o preço da terra e obrigar os seus proprietários a venderem. Quando a polícia foi cumprir o mandado judicial de reintegração, foi recebida bala. E os policiais reagiram. Já são okay. Os policiais reagiram. Só um minutinho. Eu vou dar um minuto pra bandido. Nunca que eu vou dar um minuto pra bandido. E daí, Eldorado está deputado. Houve ou não houve? Matou, deputado. 17 processos em curso. Atenção. Matou 2 trabalhadores desses policiais. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Bandido! 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 Bandido também! Bandido também! Outro bandido! Outro bandido! Tem mais algum aí? Tudo bandido! Eu não ficarei calado! Senhor presidente, não ficarei calado! É um minuto de silêncio para bandido! O deputado Éder Mauro sabe do que se trata o massacre de Pau d'Arco. Ele pode tirar esclarecimento sobre isso. Nós conduzimos toda a sessão, muito respeito. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. O que a deputada fez foi solicitar desta comissão 1 minuto de silêncio em homenagem a 10 sem terra companheiros que foram assassinados. O presidente desta sessão é contra dar 1 minuto de silêncio a essa comissão em homenagem aos trabalhadores. Aí o presidente tem que tomar a decisão. Rejeitado. Mas hoje houve um contraponto, meu amigo. Isso é uma decisão do Você presidente. está dizendo que aí são o presidente companheiros trabalhadores. O presidente tem que tomar a decisão. Estou dizendo que não eram. Vamos decidir na votação, quero então, 1 minuto, presidente. Para o Nunca coronel vi debater se precisa ter 1 minuto de silêncio na história do Congresso Nacional. Eu quero 1 Já minuto aconteceu alguma para vez o coronel na história Ustra. desse Aí o senhor Congresso tem que tomar a decisão. se pode vai ou dar não fazer 1 minuto de silêncio É a sua essa comissão prerrogativa, em homenagem aos trabalhadores. Eu quero fazer Nunca precisou debater se as pessoas merecem homenagem de 1 minuto de silêncio na história do Congresso Nacional. Atenção, decisão com Silêncio a palavra. é só para deputada que discorda do senhor, né? Com a palavra, coronel Crisóstomo, 3 minutos. 1 minuto de silêncio o senhor não vai fazer. Não. Eu sou filho da floresta amazônica. Nasci no centro da Amazônia. É mesmo? Filho de uma indígena tucano com K. Daí a minha beleza. Mentira. A turma do Barbudinho fica dizendo que os sem terra são grandes produtores de terra. Eu nunca vi sem terra produzir alimentos. Quem produz alimentos é quem tem terra. Questão de ordem com base no artigo 38 do Regimento da Câmara de Deputados. Não Como pode eu só um estava minutinho, dizendo, deputado delegado. a Só um presente minutinho. comissão externa não pode tinha fazer como duas objetivo questões de ordem do mesmo principal assunto, senhor acompanhar as presidente. investigações Se a deputada errou, sobre a se a chacina deputada errou que em vitimou quadrilha, 10 trabalhadores. Obrigado. Só um minutinho. A sua questão de ordem foi formulada indevidamente e eu estou indeferindo. Com o tempo de liderança, deputado Valmir Assunção. Vocês caracterizam como criminoso quem se organiza, quem luta por seus direitos, quem reivindica que o Estado brasileiro cumpra a Constituição. Eu não pude terminar de fazer a minha fala. Ele pôde terminar de fazer a dele. Eu queria entender por que existe essa diferença de tratamento entre homens e mulheres membros dessa CPI. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Que vitimou Questão de ordem. 10 Artigo trabalhadores 95, rurais artigo no 95, município de Pau d'Arco. Como eu parágrafo estava 1º querendo combinado com o demonstrar, artigo eu sabia, 175, inciso 1º. Deputado Helder, deixa ela terminar o tempo Mas dela. eu posso pedir questão de ordem a qualquer momento. Volta a palavra aí. Posso pedir questão de ordem a qualquer momento. Estou muito surpresa. Posso pedir questão de ordem a qualquer momento. Tempo de liderança ela tá. Muito surpresa com essa interrupção. Cabe questão de ordem a qualquer momento, algo senhor realmente presidente. surpreendente. E é sobre o que ela está falando. Deputado, ela está no tempo de liderança, depois a gente vê a questão de ordem, senhora. Questão em debate.
O que a deputada estava colocando ali era a questão de chacina cometidas por policiais contra, segundo ela, trabalhadores rurais. Presidente, o senhor não indeferiu a questão de ordem? Ele está fazendo mesmo assim? Foi indeferida e ele está podendo fazer uso. Delegado, que pode falar. Com a palavra, Posso usar a palavra, senhor presidente? Senhor presidente, Não, posso eu usar a palavra? indeferi, deputado. Eu indeferi. Discordamos, porque eu não vou jamais dar 1 minuto de silêncio para bandido. O dia que for para homenagear homem de bem, homem de família e trabalhador, aí você pode contar comigo para 1 minuto. Mas para bandido eu não dou. Eu sou pelos policiais que se defenderam. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra e último inscrito, um tempo de liderança, deputado Kim Kataguiri. Falam em criminalização de movimento social, mas primeiro que assim, esse já é um erro conceitual, né? Porque criminalização é a gente aprovar aqui na Câmara dos Deputados uma lei penal, o presidente da República sancionar, e aí sim nós estamos criminalizando alguma coisa. Inquérito investiga crime que ocorreu no passado. E é disso que se trata essa comissão. O inquérito, ele investiga se há indício de materialidade de autoria. E se não há indício de materialidade, ou seja, se não há crime, ou se os crimes que estão sendo cometidos não são por parte destes movimentos citados, como o MST, não há o que se preocupar. Não há nenhuma preocupação com investigação. Um deputado falou aqui anteriormente que não teria medo nenhum de convocação de membros, de financiadores ou de qualquer pessoa relacionada ao MST, mas no início desta reunião, os deputados vieram aqui a esta mesa pedir para que as convocações fossem transformadas em convite. Então, peraí, onde é que está todo este não temor em relação à convocação dessas pessoas? Mesmo porque foi pedido até para transformar uma convocação minha em convite. Eu estava convocando o secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Eu não entendi porque pediram para transformar isso em convite, porque o secretário viria aqui convocado sem nenhum problema para prestar os esclarecimentos sobre os crimes cometidos no Estado de São Paulo. E por que eu digo crimes? Eu não digo de maneira leviana, não. Já há decisão da Justiça do Estado de São Paulo de prisão preventiva contra Zé Rainha e 2 dos seus auxiliares, né, por extorsão. E a Justiça fala em prova de crime, não em indício de crime. Então, respaldado pela Justiça de primeiro grau do Estado de São Paulo, eu digo, sem problema nenhum, que há crime de extorsão e que este crime, conexo ao crime de invasão, porque a extorsão, como foi feita, segundo a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o sujeito chega no proprietário e diz o seguinte: olha, se você não me pagar uma vantagem indevida, dinheiro, terra, etc., eu vou invadir sua terra. Ou, outra hipótese narrada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo: se você não me pagar, eu não vou desocupar a sua terra. E a gente está falando de um sujeito que hoje está preso preventivamente, mas que no passado já foi condenado pela Justiça Federal, ou seja, já é reincidente. Para além disso, tenta-se descredibilizar o trabalho desta comissão a todo momento, atacando o presidente deputado Coronel Zucco, com ataques vis, com ataques que não tenham nenhum fundamento. E olha que é um sujeito que eu acabei de conhecer, mas me aprofundando em tudo aquilo que colocam contra ele, não encontrei, e peço até que me apontem, alguma conduta que seja criminosa ou mesmo que seja imoral. Mas vamos supor que todas as acusações que são feitas aqui contra o presidente desta comissão fossem verdadeiras. Isso não muda o fato de que crimes estão sendo cometidos, de que eles precisam ser investigados e de que nós precisamos descobrir os seus autores e indiciá-los, convocá-los, ouvir os seus depoimentos e trazer um relatório de CPI que não só aponte quem cometeu os crimes, quais foram os crimes, mas também traga uma sugestão de legislação, que também é papel da CPI, para que essas invasões não voltem a acontecer. Papel preventivo, legislativo da CPI. E um ponto fundamental de ser esclarecido aqui é que eu pessoalmente defendo a reforma agrária. Agora, não é um movimento privado que define se uma terra cumpre a sua função social ou não, gente. Isso é algo básico do Estado Democrático de Direito. É o poder público que define
se aquela propriedade cumpre ou não a sua função social. Um crime não pode gerar direito. Eu não posso invadir uma terra porque eu arbitrariamente estou dizendo que ela não cumpre a sua função social, porque só quem determina é o poder público, e daí exigir uma negociação. Isso é ilegal. Protestos em favor de reforma agrária, não há problema nenhum. Manifestações parlamentares em favor de reforma agrária, não tem problema nenhum. Invasão de terra que não pode dar margem, para negociação, porque senão todo mundo começa a cometer crime para negociar algum benefício próprio. Isso, não pode, também não pode assassinar sem terra, ninguém aqui está defendendo assassinato sem terra, pelo contrário, que o sujeito seja punido. Inclusive eu defendo, na Comissão de Constituição e Justiça, que todos os crimes, fiz essa sugestão ao relator, inclusive, de um projeto que está lá em votação sobre aumentar ou tornar hediondo o homicídio ou a lesão gravíssima com resultado morte contra trabalhadores do campo, defendi que todos os homicídios se tornem hediondos, que o sujeito, inclusive que matou sem terra, seja punido mais rigorosamente. Agora, as esquerdas historicamente, né, ou setores da esquerda, têm sido contra aumento de pena, endurecimento de pena, tem o seu posicionamento, mas não é esse posicionamento que tem sido defendido na Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos por parte do Partido dos Trabalhadores. O PSOL, ainda na figura do deputado Tarcísio, tem sido mais cauteloso nessa questão. Mas o ponto final é que invasão não pode ser instrumento de negociação com o poder público. E é disso que se trata essa CPI, e ela não pode ser descredibilizada em nenhum momento por nenhum interlocutor, por nenhuma pessoa, em razão de um mensageiro ou em razão de um membro dela, porque o que importa são os fatos. E fato é que há crimes e há criminosos, e esses precisam parar na cadeia. Ponto. Obrigado, presidente.